E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a saúde do homem, sem perder tempo aí, né? Estamos recebendo o Dr. Maurício Moreira, ele é médico urologista, mas quantas e quantas perguntas estão chegando, os homens estão preocupados. Olha que interessante, muitos homens participando, graças a Deus, né? Geralmente é a mulher que faz pergunta do filho, pergunta dela, pergunta do marido, e agora muitos homens participando, mas ainda mesmo assim as mulheres estão na frente, olha, preocupadas com seus maridos e seus filhos, viu? Bom, doutora, a Flora Ferreira, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Meu esposo está doente e o médico disse que é úlcera diabética e as pernas dele estão inchadas e o dedo está soltando a pele. Gostaria de saber se é perigoso e corre risco de amputar as pernas. É a nossa amiga Flora. Apesar de não ser o tema diabetes, mas também é a saúde do homem, doutor. A diabetes é uma patologia silenciosa, deve ser controlada. Ela gera o quê? Lesão do vaso que leva o sangue para a perna. E essa lesão vai acontecer no quê? Vai acontecer no estreitamento desse vaso. E aí uma certa dificuldade para nutrir a perna. Para levar, quem oxigena, quem leva a nutrição para a perna são os vasos. A diabetes, como fecha o vaso, fica difícil levar nutriente para a perna. Resultado, pode inchar, pode dar essas úlceras. Então, infelizmente, é grave. Deve ser controlado a diabetes de uma forma mais rigorosa, deve ser acompanhado por um médico, talvez assim, identificar se realmente essa patologia que eu estou falando, que é o estreitamento desses vasos, basicamente é o acompanhamento da diabetes e um acompanhamento médico, que é essencial para evitar a perda da perna, porque pode acontecer. Doutor, eu não vou falar o nome dessa esposa, porque pediu aqui, mandou um e-mail, então a gente respeita. Eu vou chamar de Dona Maria. Mas assim, doutor, né, um homem que está com o resultado do espermograma abaixo, né, baixo, ou seja, os espermas estão, a maioria, sem vida. Pergunta, pode gerar filhos, né? Não pediu para não falar o nome, porque isso está acontecendo com o seu esposo, está dizendo assim, a Dona Maria. E daí, doutor? Dona Maria, pode geralmente ter problemas. O que acontece? Qual que é a orientação? Primeiro, repetir o espermograma. Não é incomum acontecer em alguns laboratórios que geram um resultado errado. Então, o primeiro passo é confirmar esse resultado se realmente está com número baixo e sem vida. Segunda etapa, não quer dizer que ele não possa ter filhos. Pode ter filho, só que geralmente esses pacientes que têm uma quantidade de esperma um pouco diminuído e praticamente a maioria sem movimentação, a tendência é que tenha que ser com auxílio de algum médico para gerar gravidez. São várias técnicas, depende muito de como está o espermograma do seu marido. Então não quer dizer que ele seja infértil, mas ele pode, vocês podem, o casal, às vezes tem a tendência de ter que procurar um auxílio médico e buscar um tratamento de uma clínica de reprodução. Doutor, aqui um homem que mandou um e-mail aqui, uma pergunta por telefone, não quis identificar também. Aliás, tem um nome que ela pediu para não identificar, a gente respeita também, afinal de contas, né? É um direito, assim. Mas tem 74 anos, né? E diz assim, e tem ejaculado sangue, né? Já fez os exames com o urologista e teve informações de que isso pode ser um vazio que se rompe na hora do ato, né? O que o doutor poderia falar sobre isso, né? Pergunta o nosso amigo que está nos acompanhando, 74 anos, doutor. Bem, isso realmente pode ser algum vaso da próstata ou do canal que, quando tem ejaculação, pode romper e sangrar. Porém, é essencial que se faça o acompanhamento médico. O acompanhamento à próstata, ela pode acontecer duas coisas. O câncer de próstata, que a gente já vem discutindo, que geralmente é assintomática na fase que tem cura. O paciente não tem sintoma nenhum do câncer de próstata e é a fase que tem cura. Então, por isso o acompanhamento médico. E outra patologia é o crescimento benigno da próstata. Esse crescimento benigno da próstata, além de dificultar a urina passar, ter uma dificuldade para urinar, pode gerar alguns tipos de sangramento. O crescimento tanto da próstata quanto de alguns vasos internos pode romper e gerar esse tipo de sangramento. É o caso aqui do José Alves de Brito Neto, de Rolim de Moura, Rondônia. Um grande abraço, José. Ele sente muitas dores ao urinar e sente muita vontade de ir ao banheiro. O que o doutor pode dizer sobre isso, doutor? É o José. Seu José, primeiro passo é definir se o senhor não apresenta um quadro de infecção de urina,
que é comum. Então, basicamente, é colher um exame de urina para definir se tem algumas bactérias ali que gera essa ardência e ir no banheiro toda hora. Muito comum isso acontecer com a mulher, porém, o homem, com a idade, pode apresentar esse quadro de infecção de urina. A questão é que, com a idade, a próstata ela vai aumentando e vai estreitando o canal da urina e pode gerar uma dificuldade de esvaziamento completo da bexiga. Resultado, o indivíduo vai lá, urina um pouquinho, não consegue esvaziar totalmente a urina, porque o canal está fechado pela próstata, aí ele fica acordando à noite para urinar, aí ele começa a ter dor para urinar, começa a apresentar infecção de urina, porque ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Então, um problema vai gerando outros. A questão é que, se o senhor tem uma infecção de urina, basicamente tem que ser tratada essa infecção, porém, deve ser pesquisado por que o senhor está tendo essa infecção. E uma das causas é descartar o quadro de hiperplasia prostática, que é esse crescimento benigno da próstata. Doutor, vamos lá para Pernambuco, na cidade de João Alfredo, é a Jane Ribeiro Silva. Obrigado, Jane, Deus te abençoe pelo carinho de estar conosco no Vídeo de Saúde. Ela falou assim que o esposo dela, doutor, é diabético, né? E tem um grande problema de ereção. Qual é o melhor médico nesse caso e qual o melhor tratamento que ele pode, né, buscar? A Jane preocupada com seu marido que é diabético. Jane, disfunção erétil é o nome da patologia que o seu marido apresenta, que é uma dificuldade de ereção. Geralmente é o urologista que faz esse acompanhamento. E eu costumo dizer que disfunção erétil é complicado porque geralmente é uma doença que é multifatorial. Às vezes ele não tem um único problema, são uma conjunção de fatores, uma conjunção de patologias que vão se agregando para gerar o problema. Paciente diabético, obeso, sedentário, tabagista, tudo isso predispõe ao aparecimento da disfunção erétil. Então, além de ficar tomando esses remédios que é cheio no mercado, o que o paciente tem que ter em mente? De combater esses fatores. Tanto a hipertensão, controlar a pressão, controlar a diabetes de forma mais agressiva, de ver o colesterol, o nível de colesterol. O colesterol é gordura no sangue que vai entupindo os vasos. O que é a ereção? A ereção é o sangue que chega no pênis e dá a ereção no pênis. Se não chega sangue, não tem ereção. Então, a diabetes, o tabagismo deve ser evitado, ter uma prática de atividade física, evitar a obesidade. São todos fatores que vão prevenir o aparecimento de disfunção erétil. Doutora, nossa amiga Thaís Ried, lá de Curitiba, acompanhando o programa. Obrigado, Thaís, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? Olá, Frei Rinaldo, olá, doutor Maurício, parabéns pelo programa. Aproveito a oportunidade para parabenizar o doutor Maurício, Frei Rinaldo, enfim, a todos assim, as pessoas que estão nos acompanhando. Cumprimentos ao Frei Rinaldo pelo sacerdócio, um grande abraço, Thaís, Deus abençoe, viu? Doutor, gostaria de saber se o resultado do exame de PSA com o valor 5.320, 5.320, está com um valor muito alto para um homem de 83 anos, né? Com a ecografia acusando a próstata com tamanho aumentado. Pergunta nossa amiga Thaís Ried, doutor. Thaís, um homem de 80 anos, o câncer de próstata com PSA de 5, ele é muito comum, porém, é uma fase que não vai trazer problemas para esse paciente. Então, um paciente de 83 anos com PSA de 5 tá bom, considerando sobre câncer, tá ótimo. Ele provavelmente ele não vai nunca falecer de câncer de próstata. Agora, 83 anos, o que tem que ser acompanhado é a hiperplasia, que ele pode apresentar dificuldade para urinar e até mesmo chegar a um ponto de obstruir o canal e não conseguir urinar. Então, o acompanhamento Thaís, para esse senhor de 83 anos é sobre a preocupação sobre a hiperplasia e o crescimento. PSA de 5 em 83 anos geralmente está muito bom. Doutora, aqui a nossa amiga Silvia Batista de Nova Trento, Santa Catarina, acompanhando o programa. Obrigado, Silvia. Deus abençoe você e sua família. Primeiramente, parabéns ao meu amigo Frei Rinaldo pelos 18 anos de padre. Que Deus te abençoe muito. Obrigado de coração, viu? Meu filho fez a cirurgia de orquidopexia com 2 anos e meio. Hoje ele tem 8. A fixação dos testículos é definitiva ou pode ocorrer o desprendimento? Quem faz essa cirurgia? Com que frequência deve visitar o urologista? Pergunta a nossa amiga Silvia Batista, doutor. Não, Silvia,
Orquidopexia justamente é a fixação do testículo na bolsa escrotal. É a famosa criptorquidia que foi dita no início do programa. Aconteceu o desprendimento do testículo, pode acontecer, são complicações inerentes de toda a cirurgia. Então, pode acontecer sim o desprendimento e, por isso, o acompanhamento é importante. Porém, ele operou, Frei, se eu não me engano, ele operou com 2 anos. Com 2 e agora tem 9. Isso, operou com 2 anos e meio, né? E agora tem 8. E agora tem 8. E os 2 testículos com 8 anos já está na bolsa, não tem problema. A tendência desse testículo se desprender agora, depois de alguns anos de cirurgia, é muito baixo. Porém, o acompanhamento é importante. Não custa nada passar no médico, aí de vez em quando, só para fazer um acompanhamento do testículo e acompanhar o tamanho do testículo. O nosso amigo Antônio César, acompanhando o programa, mandou um e-mail também. Obrigado, Antônio, que Deus te abençoe. Ele disse, sou fã do programa, não perco um, e gostaria de saber sobre os cistos epididímicos, pois tenho alguns e, segundo o meu urologista, não é necessário operar, pois é uma bolha d'água. Tenho 62 anos, nosso amigo César. O que causa esse cisto, doutor? Né? Pergunta o nosso amigo Antônio César. Antônio, cisto de epidídimo é muito comum. Epidídimo, só para entender, existe o testículo e atrás, mais ou menos atrás do testículo, existe uma estrutura que chama epidídimo, que ela é uma estrutura que ajuda a maturação do espermatozoide. É muito comum o aparecimento desses cistos e geralmente são acúmulos ali de espermatozoide. Geralmente, pequenos cistos não tem que fazer nada, exceto quando o cisto aumenta muito e começa a trazer um certo desconforto para o paciente. Aí é necessária a cirurgia, mas na grande maioria das vezes só tem que acompanhar. Questão importante, é muito comum confundir cisto de epidídimo com tumor de testículo. Tumor de testículo é um nódulo no testículo. Cisto de epidídimo é um nódulo no epidídimo. Então tem que diferenciar. São patologias totalmente diferentes. O tumor de testículo tem que ser retirado. Então, quando a pessoa está palpando o nódulo e está com dúvida se é testículo ou se é epidídimo, a orientação é procurar o médico. O médico palpou, é cisto de epidídimo, fique tranquilo. É nódulo do testículo, tem que procurar tem que ter uma preocupação maior, porque isso pode ser tumor de testículo. Maravilha, quanto que nós estamos aprendendo hoje sobre a saúde do homem. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Na sequência ainda temos mais um bloco, aquelas dicas fantásticas, fundamentais, para a gente anotar e colocar na frente da geladeira para não perder jamais essas informações, viu? Vou chamar o intervalo, depois nós temos mais respostas às perguntas que você fez e, é claro, o nosso momento de oração. Esse é o Vida e Saúde que volta já só para você. Uma outra orientação que eu daria é controle do estresse. Então, existem doenças muito voltadas e muito acopladas ao estresse. Por exemplo, indivíduos que são estressados, eles têm mais gastrite, que é a inflamação no estômago, tem mais dor de cabeça, né? Os indivíduos que sofrem enxaqueca, muitas vezes ligadas ao estresse. Parece que não existe vínculo, mas acreditem, existe um vínculo muito forte entre estresse e doenças de maneira geral.